Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Esse é o canal Desvendando para vocês e hoje o tema dessa mensagem é a mentira do Jardim do Éden. Eu estou trazendo só o texto, tá bom? De Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. E depois, na segunda parte, para não ficar muito longo, muito extenso, tá? Eu irei trazer o contexto da missão espiritual e a missão de vida, tanto de Adão quanto da mulher, da sua esposa, da sua varoa, porque até o certo momento ela é esposa, ela é varoa, tá? Ela não se chamava Eva, tá? O seu marido só colocou, nomeou, designou ou escolheu o nome da sua mulher, da sua varoa, a Eva, que essa palavra Eva, em hebraico, quer dizer Chava, C-H-A-W-A, que soa parecido com uma palavra que quer dizer vida, aquela que dá a vida a todos os seres humanos, tanto macho quanto fêmea, tanto homem quanto mulher, tá bom? Em hebraico, a palavra vida quer dizer Shai, C-H-A-Y, tá bom? Em Gênesis capítulo 3, do versículo 20, é quando, na saída do Éden, ela é nomeada ao seu marido, o concriador, porque Deus é o criador de toda a existência que aqui existe. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o grande arquiteto do mundo. E aí ele fala para Adão, pode colocar o nome de todos os seres, de todos os animais, de toda árvore, de todo fruto que tiver, é você que vai colocar o nome. Para quê? Para que Adão pudesse entender que ele era o co-criador de Deus, que ele e Deus eram uma só pessoa. Como no Salmo capítulo 8:2, do versículo 6, cujo Deus fala para o salmista, vós sois deuses. E no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 34, o próprio Cristo fala para os seus discípulos, vocês não veem que vocês são Deus? Vocês conseguem fazer um Deus minúsculo, uma pequena partícula, mas vocês são Deus. Sem mais delongas, vamos entrar no texto, né? O título diz, do capítulo 3, diz assim o título, tá? Não é a mensagem é a mentira do Jardim do Éden, mas o título, o texto bíblico diz a desobediência do primeiro casal ou a queda do homem. No capítulo 3, do versículo 1, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Não esqueça dessa frase. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? De repente você vai falar, mas por que o animal falou? Por que a cobra falou? Foi semelhante ali no livro de Números, no capítulo 22, do versículo 28, qual Deus permite a jumenta falar com o profeta Balaal, tá? O profeta que tinha saído do princípio, saiu fora da sua missão e não queria fazer, porque ele só estava visando o seu bem material, aquilo que saciava ele fisicamente. Hoje em dia não está tão distante, né? Tem um monte de pessoas que falam que são profeta, mas só estão visando só lucro, bem material. Aquilo que Ezequiel diz no livro de Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1, só quer saber de lã e de gordura. E o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 16, ele confirma sobre a fala que Deus permitiu a jumenta falar com Belial. Por que Deus permitiu a serpente, a cobra, falar com a Eva? Porque a serpente foi um grande canal de bênção na vida, tanto de Adão quanto na vida de Eva. Por quê? Porque a Eva estava na zona de conforto. Sabemos que tudo que para acaba morrendo. Os seres humanos, quando ele para, automaticamente ele atrofia, porque ele fica depressivo, ele para, ele começa a atrofiar.
A água, quando fica parada, ela morre. Pois bem, a serpente começa a falar com a Eva. Por quê? Porque a serpente é o grande canal de bênção. A serpente não é nada mais, nada menos do que um grande instrumento de Deus. Deus deu uma sabedoria, uma esperteza para a serpente, para que a serpente pudesse também fazer a sua missão. Entenda que tanto a Eva, quanto a serpente, quanto Adão, estavam todos no princípio da sua missão. Era necessário isso acontecer para que a mulher pudesse despertar, pudesse acordar e viver a sua verdadeira missão. Aí eu estou falando com você que já está desacreditado, que acha que Deus não fala mais com você, que Deus não existe mais, que Deus não te ouve, que fica focado no seu pecado, na sua falha. Eu quero dizer que o seu pecado ele é condenado pela sua mente, pelo seu consciente, pelo seu subconsciente da sua cabeça. Mas para Deus, o seu pecado, quando tem uma mudança e quando tem um arrependimento, ele é todo perdoado. A serpente fala com a Eva. A mulher responde: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos diz que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. A palavra que Eva diz é que Deus proibiu completamente, não pode nem comer e não pode nem tocar. Deus não falou do tocar. No capítulo 2, no versículo 17, Deus diz assim: menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal, não coma o fruto dessa árvore, pois no dia em que vocês comer, certamente morrerás. Está falando quando comer, não quando tocar. Versículo 4, no capítulo 3, a serpente fala com a Eva, mas a cobra afirmou: vocês não morrerão, coisa nenhuma. Isso é verdade, porque o que a cobra está falando é uma morte espiritual, e o espírito não morre. O espírito é vida, o espírito é energia. Nós somos um ser espiritual dentro de um corpo, tá bom? Então, se nós somos um ser espiritual dentro do corpo, nós nascemos para vencer, para ser a diferença nessa terra. O que acontece? É que muitos tentam travar, muitos tentam, infelizmente, paralisar e muitos tentam acabar com a grande missão. Se você é um espírito dentro do corpo, você veio para fazer a diferença, tá bom? A serpente está falando, Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta da árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso é verdade, tá? Por que é verdade? Porque a missão de vida deles era conhecer o bem e o mal. Eles estavam na zona do conforto, fazendo aquilo que não deveria fazer. Por quê? Porque tinha água, tinha comida, tinha bebida, tinha fruta, tinha os animais para comer. E Deus queria que Adão e Eva acordassem, despertassem. Então foi uma maldição a serpente? Não, a serpente foi uma grande bênção na vida de Adão e na vida de Eva, tá bom? Depois eu vou falar sobre o arquétipo da serpente, que não tem nada a ver com o diabo. Não tem nada a ver com o diabo. Eu acredito, perguntando para alguns de vocês, quem é a serpente de Gênesis capítulo 1? Quem é a serpente e quem é a cobra? É um animal? É um réptil? É um ser humano? É o quê? Quem é a serpente? É um líder religioso? É um sumo sacerdote daquela época? Um sacerdote? Um mestre da lei? Um saduceu? Um fariseu? Ou essa pessoa faz parte do governo, dos órgãos governamentais? Se você olhar no Evangelho de João, capítulo 7, verso 45 e 49, você vai ver Jesus falando com o diabo que muitos colocaram, tá? Para colocar medo na população. Em João 8, capítulo 3, no verso 11, você vai ver também. João capítulo 8, no versículo 7, a suposta mulher pega no ato de adultério, qual não trouxeram homens, ou ela não fez com o dedo. Se é adultério, tem que ter o homem e mulher, o macho e fêmea, né? Era uma vítima dos mestres da lei, dos fariseus,
e dos órgãos governamentais, que até aquele momento era Roma, tá? Pôncio Pilatos, tá? Que foi o prefeito da província romana da Judéia entre o ano de 26 e o ano de 36. Onde está João capítulo 18, no versículo 11. A serpente eu já falei que foi uma permissão ela falar, tá bom? Para despertar aquela mulher que estava na zona do conforto. Ela fala mesmo, né? Ela começa a afirmar, vocês não vão morrer, coisa nenhuma, tá bom? Porque Deus sabe que quando vocês comer, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Ela não mentiu nada sobre isso. Aí a Eva, ela já está começando a pensar dentro dela, porque ela já tem curiosidade. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Eu sinto dentro de mim que eu estou aqui, mas eu preciso fazer um pouquinho mais. A missão da Eva já foi cumprida, ela já fez a missão dela. Isso vai vir no contexto. Já foi cumprida a missão da mulher, a missão de Adão já foi cumprida. Só bastava simplesmente eles despertar e entender que o Éden era provisório, não era eterno, era provisório, semelhante Primeiras Cartas de Reis, do capítulo 17, do versículo 3, 4, 5 e 6, quando o Senhor colocou provisório o ribeiro de Querite para o profeta Elias. Ali foi o Senhor que colocou. Só que Elias também entra na zona do conforto e Deus vai lá e tira Elias também, porque o ribeiro seca, o corvo não manda mais pão, não manda mais carne, porque ele pegava do reinado de Acabe e de Jezabel, então não tinha mais pão de manhã, nem de tarde, nem de noite. Então Elias teve que sair da zona do conforto. Ali era um tempo, mas Elias ficou acomodado, assim como a mulher e assim como Adão, que não queria mais viver e enxergar a sua missão de vida. Então alguém tem que despertar. Para Elias, quem despertou ele foi o Senhor falando, Elias, acabou, né? Tava gostoso, tava tudo bonito, tava tudo bom, agora vamos tomar posse daquilo que é seu. Por quê? Porque muitas vezes a dor, o momento difícil é para nos alertar, para nós tomar posse de quem nós somos. E nós somos um grande vencedor. Quem despertou a Eva foi a serpente, para falar para ela, minha filha, você está dormindo, acorda. Você é uma grande co-criadora, você pode tudo, você tem um mundo nas tuas mãos. Não importa o momento que você está passando, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu no passado, não importa o que você perdeu. Agora é hora de você levantar a cabeça, é hora de você saber a verdade. João capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Porque a verdade, Cristo está falando para os judeus, o sumo sacerdote, o doutor da lei, o mestre da lei e principalmente para os seus discípulos. Tem muita verdade escondida. Uma das verdades que foi escondida é o Éden, tá? Aí a mulher, ela viu que a árvore era bonita, era agradável aos olhos, a fruta era boa para se comer e ela começa a pensar. E quando você pensa, automaticamente Deus, a espiritualidade, o plano superior começa a falar com você, começa a intuir vocês. Tá bom? É só você pensar, silencia, não fala nada, através da meditação, através do silêncio. O silêncio é uma grande prece. Aí ela começa a pensar. E aí ela fala, como seria bom eu ter entendimento. Ela vai atrás da sua missão, ela quer entender qual é a minha missão de vida, o que eu vim fazer nessa terra. E aí ela começa a ir de encontro. O que ela faz? Ela pega a fruta, qual não diz que fruta é essa. Eu já vi muito teólogo, filósofo, bacharel de teologia falando que o fruto é da desobediência. Eu nunca vi entendimento, conhecimento trazer desobediência, a não ser para aqueles que querem trazer as pessoas e fazer, manipular os seres humanos para ficar na Matrix, para ficar com a cabeça fechada, para não ser quem eles nasceu para ser, para colocar todo mundo na manada e não viver o certo. Aí sim é uma grande arma, aí é uma desobediência, qual pode ser para o homem humano, mas para Deus não, é uma grande obediência. Por quê? Porque Deus
é cultura, Deus é expansão, Deus é crescimento. A mulher come e quando ela come, aquilo ela vai lá e leva para o seu marido. É lógico, se eu tenho coisas boas e eu amo meu marido, eu também quero que ele também sinta coisas boas. Se eu sei agora qual é a minha missão, que eu sou uma co-criadora, eu também quero que o meu marido co-cria também, porque eu e ele somos uma só pessoa, né? Assim foi no capítulo 2, no versículo 23, quando Deus forma a mulher e leva para o varão. Então disse o homem: agora sim, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela será chamada mulher, porque Deus tirou do homem, ou seja, pegou do homem da costela. Mulher, você tem um poder incrível. É hora de vocês despertar. Vocês geram, vocês dão vida, vocês é criativa, vocês é poderosa, tem muito mais força do que qualquer homem. E aí no versículo 24, por que a mentira do Jardim do Éden? No capítulo 2, no versículo 24, olha o que diz Adão. É por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois, ambos, se tornarão uma só pessoa. O Éden era passageiro, era provisório, semelhante primeiro livro de Reis, capítulo 17, do verso 4 até o verso 6. Deus não quer que nenhum ser humano fique na zona do conforto, nenhum ser humano fique se auto-sabotando, se auto-bloqueando. Deus automaticamente, Ele quer que você vá desmembrar, vai realmente confiar em você e saber a sua missão, não importa qual seja, mas você tem que sair da zona do conforto. Ela come, ela dá para o seu marido, ele come também, e nesse momento os olhos de ambos se abrem e eles percebem que está nu. É a mesma percepção de uma criança, quando sai do ventre da sua mãe, ele sai nu. Por que eles estavam nus? Isso simboliza a pureza. Até ali eles estão protegidos, como fosse o Éden, como fosse o ventre de Deus protegido. Tá? Mas eles despertaram. Agora eles saíram para o nível 2. Eles não são mais um bebezinho, tá? E agora eles são uma criança. Então eles entendem que eles têm que se vestir. Eles estão nus. Então eles começam a costurar folha de figueira para usar como tanga. Incrível, pode ser com cipó isso, porque não tinha linha e não tinha agulha, né? Como que eles iam saber costurar? Pode ser no cipó, colocando a folha ali no cipó e amarrando na cintura deles para se proteger. Tá bom, eles já estão no nível do crescimento, não são mais a criancinha, eles estão vivendo um momento de homem e mulher, porque eles fizeram filhos. Tá? A missão deles nessa terra, nesse plano, tá bom? Eu vou contar a missão deles. Eu não iria, mas vou contar. Está no capítulo 1 do versículo 28. Qual Deus abençoa eles em espírito. Eles não estavam na carne. Isso é o segundo tema. Isso é o contexto que eu vou trazer. No versículo 28. E os abençoou. Quem abençoou? Deus, dizendo: tenha muitos e muitos filhos, espalhe por toda a terra e domine. E tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastem pelo chão. A missão deles é: tenha muito e muito filho, espalhe por toda a terra e dominem. Eles não iam ficar no Éden de jeito nenhum. Se os filhos que eram os filhos não ficaram, foram espalhados. É por isso que tem o cananeu, o ferizeu, o jebuseu, os nazireus, os heteus, tá? Os filisteus, tá? Da onde veio esse povo? Através de Adão e Eva. E no capítulo 2, no versículo 23, o próprio Adão já fala. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher, varoa, porque Deus tirou do homem. No versículo 24, é por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Quando você decide viver um relacionamento, a primeira coisa que você faz é viver a sua vida amorosa, sentimental. É por isso que tem aquele ditado: quem casa quer casa. Eles não iam ficar no Éden de jeito nenhum.
versículo 8 do capítulo 3. Naquele dia, quando soprava um vento suave, sereno, calmo, uma brisa serena, suave, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, de Deus, no meio das árvores. Eles se esconderam não porque eles tiveram medo, eles se esconderam por respeito, porque eles já estavam com o entendimento do bem e do mal, do certo e do errado. Eles entenderam que estava nu. Versículo 8, um vento suave da tarde. É diferente a rebeldia de Elias, o profeta Elias. Aí a gente volta de novo em Elias, no livro de 1 Reis, do capítulo 19, do versículo 11. Elias estava com medo de Jezabel e estava depressivo da sua obra. E olha que foi um grande profeta do Velho Testamento. No livro de 1 Reis, capítulo 19, no versículo 11, olha o que acontece com Elias depressivo, tá? No Monte Sinai, conhecido como Horebe. Lembra Moisés, a sarça? Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Então, o mesmo monte, tá? Que Moisés contemplou a sarça ardendo em fogo, tá bom? Versículo 11. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Deus está furioso com o que Elias fez. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento forte. Olha a diferença. No capítulo 3 de Gênesis, do versículo 8, o vento era suave, era manso. Aqui não. Tá? Então passou por ali e mandou um vento forte, que rachou, quebrou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto, mostrando que estava infelizmente decepcionado com a atitude de Elias. O profeta estava depressivo. Depois o terremoto veio e o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Versículo 13. Quando Elias ouviu o sussurro calmo e suave, aí sou eu que estou relatando, porque no versículo 12 diz isso, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Porque Elias estava depressivo. No versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis, naquele dia, quando soprava um vento suave, calmo, sereno, ou seja, o próprio Deus, o todo, o universo, a vida, o onipotente, o Criador, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, ele entendeu, ponto, pimba, missão cumprida. Por quê? Eles já criaram o que tinha que criar, estão entendendo que são o co-criador, não Adão e não a mulher, não a Eva, mas sim eu e você. Então vamos entender que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, e eles vão viver a sua verdadeira vida, sem permitir ser enganado por líderes religiosos, que aquilo que vem do latim de religar, estão desligando tudo, estão colocando povo contra povo, reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Se isso os líderes religiosos não fazem, quem vai fazer é o governo. E se o governo não consegue, estão matando por causa de governo, né? A gente sabe que estão matando por causa de governo, por causa de política, né? E se os governantes não conseguem isso, aí entra quem? As mídias sociais. Aí entra o quê? Os meios de comunicação para matar. Povo contra povo, reino contra reino e nação contra nação. Se você entender que você com a sua família, você com seu filho, você com seu esposo, você com a sua esposa, você com os seus, são a maioria e vocês vão vencer, ninguém pode parar quem nasceu para vencer. No versículo 9, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O Senhor só queria a verdade. É como um filho, tá? Que está em fase de amadurecimento, que é uma criança que está crescendo, e o pai fala: não faz isso, não faz isso, não faz isso. Quando o pai vira as costas, a mãe vira as costas, o que o filho faz?
Tudo aquilo que o pai falou para ele não fazer, ele vai lá e faz. Adão e a Eva, nada mais, nada menos. Se Deus falasse para eles fazer, eles não iam fazer. Mas como Deus sabia que era o ser humano que estava no plano terrestre, tá bom? Que foi formado, foi abençoado, foi criado no plano celeste e espiritual, mas veio para a terra. Aí Deus falou, eu vou usar o reverso, tá bom? A sabedoria reversa. Vou falar, não faz, e mais cedo ou mais tarde eles vão fazer. Só que eles estavam meio redutíveis, eles não queriam fazer porque o medo, eles estavam com medo da ordem. Quando a serpente vai lá e clareia que ela foi um grande canal de bênção, eles começam a ter curiosidade, principalmente a Eva, e ela come e dá para o seu marido. Seu marido come e não pergunta, mas olha, Deus falou para ela não comer, ao contrário, ele vai lá e come. Por quê? Porque ele também quer o entendimento, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, da onde eu vim, da onde eu vou, e o que eu tenho que fazer aqui. É você, meu irmão, minha irmã, que estão incomodados com a sua situação, que estão paralisados, procrastinando, que estão passando por um momento que você se sente preso. Sabe por quê? Porque a sua realidade não é essa. É uma prisão que você quis estar, mas você não é essa prisão. Estar não é permanecer, tá bom? Moisés estava no deserto, mas ele não permaneceu no deserto. Davi esteve na caverna de Adulão, tá? Mas ele não permaneceu na caverna. Aí a gente vamos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, mas eles não eram a fornalha de fogo. Daniel na cova do leão, ele também não era a cova e muito menos ia permanecer com o leão. Aí Jeremias no cárcere, ele estava no cárcere, assim como João Batista, mas eles não iam permanecer no cárcere. No versículo 10, o homem respondeu, Deus só quer a verdade, que você entenda, eu estou passando por um momento difícil sim, mas eu vou me levantar sem religião, através da sua fé, porque quem criou a religião foi os homens, foi órgãos governamentais devido aos seus interesses próprios. No versículo 10, o homem respondeu, eu ouvi a tua voz, quando estava passeando, ele falou a verdade, pelo jardim, e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Ele se escondeu porque estava nu. Respeito ao Criador, ao todo. Não porque ele comeu o fruto. Ele ficou com medo e ele se escondeu. Nossa, estou nu. Então para ele aquilo ali era uma impureza. Ao contrário, quando eles estavam no período da inocência. Tem muita gente que está nessa terra vivendo na inocência, acreditando em tudo, em todos e sendo enganado. Estão acreditando que aquele salão que você frequenta é uma igreja. E você é a igreja de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Deus não fala com parede, tá bom? Isso foi criado por interesse próprio, tanto de órgãos governamentais quanto de líderes religiosos. De repente a igreja mãe, a primitiva, né, que criou tudo isso para sufocar, para oprimir pessoas, para não sair da Matrix, tá bom? No versículo 11, aí Deus perguntou, quem foi que lhe disse que vocês estão nu? Por acaso vocês comeram a fruta da árvore que eu proibi vocês de comer? Aqui é o pai que fala assim, olha, não come, não faz isso, não sei o quê. E depois o filho vai lá, come e ele inventa alguma coisa. Aqui Adão não inventou, a mulher também não inventou. Tá bom? O Senhor só quer a verdade. Tá bom? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Sabe por que eles não iam ficar no Éden? Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Primeiro tudo é no céu, no plano espiritual, para depois se materializar, concretizar aqui na terra. Eles não iam ficar, era passageiro. A missão do homem e da mulher já foi cumprida, que é o que? Crescimento. Trazer a expansão, porque Deus é expansão, é inflou, cresceu. Esse efeito Big Bang é mentira. No versículo 12, o homem disse, a mulher que me deste para ser a minha companheira, me deu o fruto e eu comi. É verdade, no versículo 6 aconteceu isso, no capítulo 3. Aí então o Senhor reclamou? Não, o Senhor fez que nem fez com Elias. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19, no versículo 11, não. Ele quebrou alguma coisa? Não.
Sabe por quê? Porque tudo era plano de vida, era missão de vida. Sim, eles precisavam acordar, despertar, para que o Senhor pudesse fazer o que tinha que fazer. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou. É mentira, a cobra não enganou a mulher não, tá? Ao contrário, no versículo 4, a cobra afirmou: vocês não morrerão coisas nenhuma. Porque a cobra está falando do espiritual.